Olá, queridos, graça e paz. Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer nosso resumo sobre a nossa 12ª lição da nossa revista de adulto. O título da nossa lição é Criando Filhos Saudáveis. Sempre lembrando que a nossa revista desse segundo trimestre está falando sobre relacionamentos em famílias. Relacionamentos em famílias. Hoje vamos pegar o exemplo da família do Senhor Jesus Cristo. Maria, José e a criação dos seus filhos. Nosso textuário está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Os objetivos desta nossa 12ª lição: revelar a normalidade da família de Jesus, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam e explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus Cristo. Nosso texto bíblico em classe está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 2, versículos do 40 ao 52, quando vai falar de que Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus. A graça de Deus estava sobre ele. Leia o capítulo. É interessante você ler o Lucas, capítulo 1 e o capítulo 2. E Lucas é o único escritor ali dos evangelhos que vem falar sobre partes ali da infância do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Lucas é o único que fala ali quando Jesus tem 12 anos, que Jesus fica ali no templo conversando com os doutores da lei. Lucas é o único escritor ali dos evangelhos que vem relatar essa parte da infância do Senhor Jesus Cristo. Texto bíblico, Lucas capítulo 2, versículos do 40 ao 52. Nossa introdução começa nos pontuando que o Senhor Jesus Cristo nasceu numa família normal. Seu pai José, seu pai ali de criação, e sua mãe Maria. Jesus se tornou o nosso Salvador. Veio ao mundo para nos salvar. E José foi seu pai adotivo. Nosso primeiro tópico desta nossa missão: uma família normal. José e Maria eram descendentes de Davi. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo do 4 ao 5. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, está logo ali no capítulo 1, está escrita ali a genealogia de José, pegando ali de Davi, levando até José. José era descendente de Davi. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 3, versículo do 23 ao 38, está escrito ali a genealogia de Maria, também descendente de Davi. Logo, os pais do Senhor Jesus Cristo, José, seu pai adotivo, e Maria, sua mãe, eram descendentes do rei Davi, a raiz de Jessé, como está escrito lá em Isaías, capítulo 11, versículo 1. O casamento deles, de José e Maria,
aconteceu depois que o anjo Gabriel ali anunciou, revelou a José que sua noiva Maria estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado ali pelo Espírito Santo. José tinha tentado ali deixar Maria ali no silêncio para que não viesse a acontecer ali um escândalo. Ele estava planejando ali deixar Maria, né? Porque Maria estava grávida, seria um escândalo. Mulher grávida fora do casamento, eles ainda não haviam casado, mas o anjo apareceu também a José, e falando que ele a tomasse como esposa, pois o que dela estava gerado era do Espírito Santo. Maria não havia se envolvido com homem nenhum. E José só se relacionou sexualmente, né, intimamente ali com sua esposa depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 25, onde está escrito ali dizendo que José não a conheceu intimamente, não teve relacionamento intimamente ali com Maria antes do nascimento do Messias, do Senhor Jesus Cristo. José é despertado do sono, fez como o anjo do Senhor havia lhe ordenado e recebeu a sua mulher Maria, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito, e pôs o nome ali do Senhor Jesus Cristo. Nossa revista está falando sobre relacionamentos e família. Nós temos estudado ao longo desse trimestre vários exemplos, pais e filhos, do processo da criação. Pegamos o exemplo de Abraão e Sara na criação, ali, tomando uma decisão ali precipitada na questão de dar Agar como esposa ou como mulher para Abraão gerar um filho, precipitando, e hoje as consequências permanecem até hoje aí com os árabes e judeus. A predileção dos pais por um dos filhos, Rebeca e Isaac, ali Jacó e Esaú, né? Ciúme, um mal que prejudica a família, as consequências ali da predileção de Jacó por José e o ciúme dos irmãos, ídolos na família, Raquel, furtando ali os ídolos do pai, e também Mica, judeu ali no período ali dos juízes, que tinha constituiu ali um dos seus filhos como sacerdote, tinha casa de ídolos na sua própria casa, motim em família, exemplo ali de Miriam, Arão, e a sedição ali contra o seu irmão, a liderança do seu irmão Moisés, pais zelosos e filhos rebeldes, estudando ali a história de Sansão. Sansão não respeitou ali o voto do narizeado e fazia coisas que desagradavam a Deus. Relacionamento entre nora e sogra, estudando ali Noemi e Ruth, a Moabita, a importância da paternidade na vida dos filhos, uma família nada perfeita, quando os pais sepultam seus filhos, pegando o exemplo ali da história de Jó e seus filhos, os prejuízos da mentira na família, pegando o exemplo ali de Ananias e Safira, registrado ali em Atos, capítulo 4. E hoje, criando filhos saudáveis, pegando o exemplo da família do Senhor Jesus Cristo. Os filhos de José e Maria depois de Jesus, eles tiveram outros filhos após o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o primogênito deste casal, José e Maria, está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 7, e a Bíblia vai registrar que os pais de Jesus tiveram outros filhos mais adiante. Nós temos conhecidos ali Tiago, José, Judas, Simeão e pelo menos ali mais algumas irmãs. Em Marcos, capítulo 6, versículo 3, vai dizer que Jesus estava reunido ali e também as suas irmãs, né? Jesus teve vários meios irmãos. O casal ali, de seu filho ali de seu pai
e de sua mãe. Infelizmente, alguns de seus irmãos rejeitaram Jesus como Messias, não acreditavam que Jesus fosse o Messias. Somente depois da ressurreição do Senhor Jesus é que seus irmãos passaram a aceitar e a receber o Senhor como Messias. Tiago, nós temos o exemplo ali de Tiago. Tiago foi o escritor ali da epístola, que leva o seu nome, e também ele foi o pastor ali de Jerusalém, o bispo de Jerusalém, no período ali da perseguição que, que veio ali sobre os judeus. Os judeus, os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém, ficando ali os apóstolos, e posteriormente Tiago, meu irmão do Senhor Jesus Cristo, foi ali o pastor, o líder ali da igreja de Jerusalém. Nós temos também na epístola de Judas. Judas também, ele vai se descrever como irmão de Tiago e logo meio irmão também do Senhor Jesus Cristo. Então, após a ressurreição de Jesus, seus irmãos o reconheceram como o Salvador, como o Messias que haveria de vir sobre a terra para resgatar o povo da escravidão, do pecado e da morte. Mas nós, estudando esse exemplo da família do Senhor Jesus Cristo, Jesus, a Bíblia, os Evangelhos não vem tratar, não fala de que Jesus havia um privilégio, uma predileção em relação a Jesus em detrimento dos outros irmãos. A Bíblia vai falar que Maria sabiamente guardava as coisas no seu coração, pois ela sabia que Jesus era o Messias, mas ela foi uma mulher sábia, soube como lidar com estas informações e guardava no seu coração, obviamente para evitar que desentendimentos viessem a acontecer no seio da sua família. Mesmo assim, existia por parte dos irmãos do Senhor Jesus Cristo uma certa rejeição, pois eles não acreditavam que o seu irmão fosse o Salvador do mundo, fosse o Messias tão esperado, fosse o Filho de Deus, o Rei de Israel. Era muito para os irmãos de Jesus absolver, né? Então, Tiago, um meio-irmão de Jesus, foi o líder, o pastor, o bispo ali da igreja de Jerusalém, e autor da epístola, e também Judas, um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo. O modo da criação de Jesus. Jesus, o filho especial. José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo, né? Não havia predileção em relação ao Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, né, dos seus filhos, do seu filho, pois lhes fora revelado que o Senhor era o Salvador. José e Maria souberam administrar com sabedoria essa tão grande informação de que Jesus era o Salvador. A infância do Senhor Jesus Cristo. Após nascer em Belém, lembrando que os pais de Jesus moravam na Galileia, ali em Nazaré, na comunidade ali de Nazaré, por isso Jesus era conhecido como Nazareno, Jesus de Nazaré, mas Jesus nasceu em Belém, no território, na região da Judéia, onde ali Davi morava, né? Davi era de Belém. Quando Deus mandou Samuel ir ao encontro de Jessé, a terra ali para ungir um rei que substituiria Saul, Samuel se dirigiu a Belém, Belém que anteriormente se chamava Efrata. E foi em Belém que Jesus nasceu. Nasceu em Belém, mas foi criado, depois que voltaram do Egito, em Nazaré, na comunidade ali de Nazaré, na região ali da Galileia, né?
Então, após o nascimento de Jesus ali em Belém da Judéia, está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 4, 7, Malaquias, capítulo 5, versículo 1 e 2, vai falar ali onde o Senhor Jesus Cristo haveria de nascer, né? Depois de 8 dias, os pais de Jesus levaram o Senhor para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus, conforme a orientação ali do anjo, tanto a Maria quanto a José. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros irmãos ou dos outros meninos que nasciam em Israel. Não havia nada diferente. O que diferenciou foi que Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus não nasceu na sua casa normal, né? Jesus nasceu ali em um estábulo, mostrando que o Filho de Deus haveria de sofrer na terra. E desde o nascimento, o Senhor Jesus Cristo, seus pais já precisaram fugir ali para o Egito, porque Herodes estava tentando matar o Salvador do mundo, né? O Senhor Jesus Cristo teve uma infância como a de qualquer outro menino ali na Judéia. Ele cresceu, se desenvolveu sob os cuidados ali dos seus pais. Teve de deixar sua terra provisoriamente, né, para ir ao Egito por causa da perseguição de Herodes. O grande Herodes havia determinado ali que todos os meninos, homens ali que nascesse ali no território ali da Judéia fossem mortos. 2 anos para baixo fossem mortos. No intuito de que Jesus não viesse a escapar, né? Então o Senhor, por orientação do anjo, os pais de Jesus fugiram com Jesus para o Egito e ficaram lá até que Herodes, aquele que tentava matar Jesus, morreu. Após a morte de Herodes, o anjo novamente avisou a José e a Maria e eles voltaram para Israel, para a Palestina, e foram ali para a região da Galileia, para Belém, onde os pais de Jesus moravam anteriormente, e foi ali que eles se estabeleceram novamente. A adolescência do Senhor. No Evangelho escrito por Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. E a Bíblia também, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos ali no templo, que Lucas vem relatar em Jerusalém, conversando ali com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um chamado filho da lei, né? A ida se deu por causa da família de Jesus que ia para ali para Jerusalém, por causa da observância ali das festas e dos deveres religiosos e das festas religiosas que todo judeu se deslocava ali para Jerusalém. As festas da Páscoa, do Pentecoste e também a festa dos tabernáculos. Os meninos em Israel, os meninos judeus, eles começavam a estudar a Torá a partir do sexto ano. A partir do 6º ano ali de vida, os meninos começavam a estudar a Torá, o livro ali do judaísmo, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? O livro ali de Moisés. Aos 10 anos, a partir dos 10 anos, ao final do primeiro ciclo de estudos, esses meninos já haviam decorado a maior parte ali da Torá. A partir daí, alguns voltavam para suas casas, né? E aprendiam ali o ofício da sua família. No caso de Jesus, Jesus foi um carpinteiro, mas os que se destacavam ali continuavam num segundo estágio ali de estudos. Eles continuavam frequentando a escola judaica, escola ali do judaísmo, estudando sob a orientação de um rabino, né? Que esse rabino adotava eles para ensinar mais profundamente ali a Torá e suas escolas de interpretação.
Esses meninos se tornavam, na verdade, a elite intelectual de Israel. E aos 12 anos, a partir dos 12 anos, já haviam decorado praticamente todas as escrituras, os livros históricos, os livros poéticos, os livros de sabedoria, os profetas, a partir dos 12 anos, se intensificando ali mais no conhecimento nas escolas de interpretação do Pentateuco, do livro ali do judaísmo. Né? Aos 14 anos, eles debatiam a tradição oral, ou seja, a interpretação ali dos rabinos a respeito da lei, e dedicavam a vida, a partir daí, à discussão de como colocar em prática a lei de Moisés. Então, os meninos judeus, a partir do sexto ano de vida, já ingressava ali no estudo do Pentateuco, da Torá, né? Então, toda a celebração dessas festas, onde todo judeu das regiões distantes de Jerusalém se dirigia para Jerusalém para essas festas, festa do tabernáculo, festa do Pentecoste, festa da Páscoa. E Jesus, a família de Jesus, obviamente, também ia para Jerusalém. Então, essas festas duravam ali aproximadamente 7 dias, e foi numa dessas ocasiões que Jesus ficou e os pais de Jesus voltaram, sem perceber que Jesus não estava entre eles, né? Toda a celebração durava ali 7 dias, depois cada um voltava para a sua cidade. Jesus, em uma dessas ocasiões, ficou para trás, e depois de 3 dias, procurando ali, os pais do Senhor o encontraram no templo. Só Lucas vem relatar isto, né? Jesus aos 12 anos. Jesus estava no templo conversando ali, dialogando com os doutores da lei, coisa extraordinária. Os 4 evangelhos, esse é o único relato na Bíblia de Jesus na sua infância. E só Lucas registra isso. Provavelmente ele tenha adquirido essa informação da própria mãe do Senhor Jesus Cristo, Maria, né? A juventude de Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. A Bíblia não vem falar mais nada a respeito desse período aí dos 12 aos 30 anos. Informações tem nesses livros apócrifos, né? Livros não inspirados, mas nosso manual é a Bíblia Sagrada. Se esses livros não compõem o cânon, não está na Bíblia Sagrada, não devemos dar crédito. Nosso manual de regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Esses 66 livros canônicos, inspirados, que nós temos, né? Esses livros apócrifos são apenas para informação histórica, mas não é inspirado, só para a gente termos essa diferenciação. Depois da experiência com os doutores da lei, ali em Jerusalém, aos 12 anos, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos de idade, ao ser batizado pelo seu primo João Batista no Rio Jordão. E tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José, seu pai, e exerceu ali até aos 30 anos, visto que José possivelmente já havia falecido quando Jesus iniciou o seu ministério. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos, haja vista que ele era o primogênito. E com a morte do pai, o primogênito assumia as responsabilidades no sustento da casa, né? É possível que Jesus, quando iniciou seu ministério ali, José já havia sido
morto, já havia falecido, né? E Jesus chegou ali à idade dos 30 anos e iniciou ali o seu ministério. Ele reuniu seus discípulos e começou a pregar. Os discípulos, que vieram a ser seus apóstolos, e dar continuidade no ministério, na missão que o Senhor Jesus Cristo iniciou ali de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus, as boas novas. Nosso terceiro tópico aqui da nossa lição é o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, vai dizer que e descia com eles e foi para Nazaré, e lhe era sujeito. Falando ali do episódio que Jesus foi encontrado ali no templo com os doutores da lei, e seus pais procuravam, já havia 3 dias, acharam ali no templo. Quando foi interrogado, Jesus vai dizer que estava ali na casa do pai, mas depois, logo em seguida, Jesus desceu com seus pais de volta para a Galileia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e lhe era sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E Maria sabia muito bem quem era Jesus. Mas como uma mulher sábia, que edifica a sua casa, ela guardava essas informações com cautela, com sabedoria, esperando o tempo em que Jesus viria se revelar ao mundo, né? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Crescia em sabedoria. Jesus recebia uma educação básica que qualquer menino da Judéia receberia. Haja vista que ele aprendeu a ler e escrever e viver uma simples vida, pois sua família não era uma família abastada, era uma família simples, pobre, ali da região da Galileia, né? Haja vista que Jesus nasceu numa manjedoura. Os pais de Jesus não eram uma família de posses. Não é uma família que tinha muitas posses, né? Jesus crescia também em sabedoria, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas era digno de uma pessoa sábia. Jesus nasceu, cresceu ali como um menino normal, como um menino normal, né? A diferença é que Jesus não tinha pecado. O pecado não estava sobre Jesus. Jesus não tinha pecado. Mas nasceu, cresceu, se desenvolveu, sentindo dor, sentindo frio, sentindo fome. Tudo isso que passamos, Jesus passou. Obviamente sem pecar. Sentindo desejos, tudo isso que o homem tem, Jesus era homem. Sentiu, mas sem pecar, né? Jesus crescia também em estatura, crescimento físico. Estatura se refere a crescimento físico, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico do nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha estatura mediana, como qualquer um judeu, e seu corpo era normal e saudável, como qualquer pessoa, né? Como qualquer pessoa. Jesus também crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de que Jesus tinha uma missão. Qual era a sua natureza, né? Qual era a sua missão, seu objetivo ao vir a este mundo, ao o Verbo se tornar carne, nascer, destir-se da sua glória, em uma missão específica. Mas Jesus foi uma criança normal, um adolescente normal, um jovem normal, um adulto normal, né? Tudo que passamos, Jesus passou. Por isso ele veio a este mundo, para nos conhecer, para nos ensinar. Todas as coisas Jesus nos ensinou, nos deixou o exemplo de como devemos agir, proceder diante das alegrias e das adversidades. Jesus deixou para nós
o exemplo, né? Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Ou seja, Jesus tem a consciência da sua missão. Quando ele vai falar ali a Maria: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Mesmo aos 12 anos, Jesus tem consciência já da sua missão neste mundo. Mas mesmo assim ele decidiu ali deixar e seguir os seus pais, obedecendo. Obedecendo. Obviamente Jesus ficou ali no templo conversando com os judeus, com os líderes, todos estupefatos ali com a sabedoria, com a inteligência, com a curiosidade daquele adolescente em saber, em dialogar sobre a lei, sua sabedoria. E os pais pensavam que Jesus estava no meio ali da caravana. Quando o povo se reunia para ir para Jerusalém, era a família toda, né? Muitas pessoas, a comunidade toda ali se dirigia em comboios, muita gente para Jerusalém. Era festa ali de 7 dias e ia muita gente. Na volta, obviamente, que os pais de Jesus pensavam que Jesus estivesse no meio ali da caravana, né? Com os colegas, com os amigos, os amiguinhos, com o meio dos familiares. Isso era normal. Era todos conhecidos, mas quando deram conta, depois de um dia, Jesus não estava entre eles. Os pais voltaram a Jerusalém procurando e encontraram Jesus no templo. Lucas é o único escritor que vai relatar essa fase aí da juventude ou da adolescência do Senhor Jesus Cristo, né? Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O que é que aprendemos nesse episódio aqui da família do Senhor Jesus Cristo? Olhando para o desenvolvimento de Jesus e sua família, nós podemos aprender que a educação dos filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Tudo aquilo, irmãos, que plantamos no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, gera frutos para o futuro. Geram frutos na vida dos nossos filhos. A palavra de Deus fica a semente lá no coração. Então, se você na sua casa não tem o hábito de fazer um culto doméstico, faça. Passe a fazer um culto doméstico, pegue a Bíblia, com seus filhos reunidos ali, 15, 20 minutos. Cada um canta um louvor, lê um versículo. Você faz uma reflexão ali de 3 minutinhos, 5 minutinhos. Vai colocando seus filhos também para fazer. Lê, canta louvores, congregacional, louvores, glorifica a Deus. O Espírito Santo estará no meio. Tenha certeza disto. Jesus estará no meio, sendo glorificado e abençoando a tua casa, abençoando os teus filhos, abençoando a tua família. Não negligencie isto não, isso é muito importante, muito importante. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, é a boca de Deus, é Deus falando conosco. Se é nosso manual de regra, de fé e de prática, vamos colocar em prática. O mundo está nesse caos, mas a igreja do Senhor está aqui ainda. Logo, o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Então, vamos plantar a semente da palavra de Deus no coração dos nossos filhos, agindo sabiamente, ensinando nossos filhos, ensinando a palavra de Deus. E lá na frente ele não se desviará. E ainda que se desvie como filho pródigo, ele cairá em si e saberá onde tem conforto e segurança. É na casa do Senhor. Porque em casa ele teve o exemplo. O problema é quando não tem o exemplo em casa. Mas nós estamos falando para cristãos. E se você ainda não é cristão, está lendo ou está vendo este vídeo, aceita Jesus como seu Salvador. E ensine e crie seus filhos
no caminho do Senhor. Este é a melhor decisão que você deve tomar, né? Então, os pais precisam ter esta consciência de que está sob a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os seus filhos se desenvolvam de maneira saudável, né? De maneira saudável. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos seus filhos. Sabiam que Jesus era o Messias, mas agiam com sabedoria. A singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não pode faltar na educação dos nossos filhos. Então, o que é que aprendemos? A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A despeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções por nenhum dos nossos filhos. Amamos a todos. E a respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente, atencioso aos seus pais em todas as coisas, né? Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Mas isso começa com os pais, dando o exemplo e ensinando os filhos no caminho em que devem andar. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.